ela nunca funcionou à distância que as pessoas falam, né? Então, como é que funciona isso aí, né? Vamos retornar agora para o Hatsune Sensei. Hatsune Sensei, ele morava, ensinava e treinava em Noda, que fica na província de Chiba. E ele aprendia com Takamatsu Sensei lá em Nara. Então ele não estava em contato todos os dias com Takamatsu Sensei. Ele tinha aquele contato em cartas, tá? E ele tinha os dias que ele ia para lá. Tinha anos que ele ia uma vez a cada 15 dias, tinha anos que ele ia uma vez por mês. Então depende do dia a dia, depende do trabalho, depende da necessidade do momento dele. E ele treinou direto com o Takamatsu Sensei por 15 anos. Então, no dia a dia, nós somos ocupados, nós temos nossa vida pessoal, nós temos a dificuldade de distância, né? E toda essa tecnologia que hoje nos permite nos aproximarmos cada vez mais, ela só faz agregar, só faz a gente ter mais acesso e crescer. Sim, a gente estava até conversando isso, né? Acho que ontem, né? Usem a tecnologia, é excelente. Porém, não confundam. Você está sentado assistindo ao vídeo, eu vou com a minha seriedade. Eu aprendi 100%. Não. Se você não tiver o contato e sentir, é diferente o feedback. Mas é o melhor caminho que a gente tem no momento. Para o pessoal que está no Brasil, o sensei que está no Japão. Acho que é o melhor caminho. Por isso que eu auto-recomendo. Mas aí, se esforcem para pelo menos tentar aí o Shihan no Brasil, vir para o Japão uma vez por ano, ter o contato com o sensei, o pessoal da Bushikan. O físico é muito importante. Aí eu não sei, você comentou que tem uma estratégia, né? Eu acho que seus alunos mandam vídeos de como eles estão aplicando para você analisar a movimentação, a técnica. Exatamente, né? Devido a essa distância e devido ao cotidiano, né? Eu não posso estar indo no Brasil todos os anos, né? Para mim é difícil. Uma vez a cada 2 anos, ou o período que para mim for possível, eu com certeza faço questão, né? Que aqueles que vêm aqui também, né? De ser útil também, né? De receber a aplicação da técnica do aluno para poder sentir, ver se ele aprendeu funcionando. Porém, no momento que não é possível isso, eu posso analisar vendo ele aplicando nas aulas dele. Então, eu sempre peço para aqueles que treinam comigo, tá? Que me demonstrem não só um vídeo gravado do que eles estão fazendo, mas, às vezes, fazer aula em conjunto, ao vivo, para que eu possa estar analisando, avaliando a movimentação dele, a forma dele de ensinar os alunos, vendo ele aplicar a técnica nos alunos, tá? E vice-versa, às vezes os alunos aplicando a técnica nas pessoas, para poder realmente perceber onde é que está o erro, onde é que a gente pode corrigir, onde é que a gente pode evoluir mais. E seja sincero, não vamos ser simples, né? Os próprios professores de dentro do Brasil, que são professores bons, porque muitos deles se dedicam para poder pegar aquele conteúdo, gastam muito para poder vir no Japão, que não é fácil, seja uma vez em vários anos, ou vão na Argentina, ou vão em seminários que não é barato, tá? Porém, se a gente for parar para pensar, quantos seminários você aprende num ano? Quantas aulas com o seu professor que você é ligado em outro país você tem no seu dia a dia? Você está tomando aula com o seu professor quantas vezes por semana? Então, essa é a realidade. Eu também penso assim, às vezes, tudo bem, eu treino, vamos falar, um professor X. Às vezes ele vai em 2, 3 seminários no ano. São pouco contato. Vamos mudar um pouco essa reflexão. A gente que morou aqui, quantas vezes a gente não foi no banco do hoje? Quantos contatos com o Hatsune, com os professores a gente teve, trabalhando. Exatamente. Não tem como comparar, gente. Vamos entender bem isso. A pessoa vem e fica 15 dias aqui. 15 dias quer passear 5, 6. Treina 10. Ele vem também uma vez por ano. Às vezes 2, 3 vezes. Mas é diferente. Ele morar e treinar aqui. Não É Japão, diferente. Né? Aí a pessoa, muitas pessoas falam, não, eu treino por mim mesmo. Tá? Tem pessoas que têm uma movimentação boa, que
tentam desenvolver essa movimentação, sabe, superar a si mesmo, olhando no espelho, olhando o próprio vídeo, avaliando vídeos de Hatsumi Sensei, vídeos que as próprias pessoas tiraram dos treinamentos, excelente, excelente, isso é um progresso. Porém, não é a mesma coisa de você estar aqui o ano todo, você acompanhar justamente o que o Manji Sensei falou, as aulas de Hatsumi Sensei, as aulas dos professores aqui, dos primeiros alunos de Hatsumi Sensei, e você está com isso fresco na sua cabeça. Exatamente. Você vai lá e no dia a dia ele te corrige. Não, o seu caminho está errado. E assim, eu Eu não sou dono da verdade, a gente não é dono da verdade, mas tinha humildade. Eu treinava no Somiador, ele mesmo falava, vai treinar com o Noguchi, vai treinar com o Shizuka, treina com você. Ele falava para mim, e que até hoje, na aula de ontem, né, ele está do mesmo jeitinho, a gente faz as técnicas, ele lê a técnica, relembra, a gente faz a sua originalidade, aí ele pede para a gente escrever. Exatamente, Sumei Sensei, ele dá essa chance para gente. A gente escreve tudo, eu tenho muita coisa escrita. E eu fazia as mesmas coisas. Muitas vezes eu falava assim, nossa, estou fazendo papel de grupo. Eu estava na aula de domingo lá no Rombo Dojo, e só eu ia lá pegar um caderno e começava a escrever. O pessoal ia pensar, esse cara aí é meio maluco. Mas eu tenho anotado, aula por aula. Só que o conteúdo, ali no caso do Rombo Dojo, era muito rápido. Era igual o Once no Tesouro. Ele trocava muito rápido. Muito dinâmico. Mas assim, o que eu aproveitava, eu anotava. Então, além de confiar na memória, eu tinha um escrito. E foram vários anos, né? Tem esse diferencial. Bom, a gente pode falar um pouco mais sobre as diferenças, de repente. Com certeza. E aproveitando, né, que você estava relembrando aí, né, o falecido Shizuka Sensei, né, era muito legal porque ele quebra o nosso ego, né? Sim. Ele chega num professor que é altamente graduado, né, e a gente está passando uma técnica ali, e aí ele para a aula, e aí chega nesse professor, não, o seu soco está errado. E é uma técnica básica de faixa branca. Não, esse soco não está verídico, você não está fazendo para pegar, seu corpo está errado, sua posição está errada, está tudo errado, seu bloqueio está errado. Então ele pega ali e bate naquela tecla meia hora, bota aqueles professores mais graduados lá para treinar uma técnica de faixa branca meia hora. Exatamente. Eu lembro do Instituto, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei assim, a bandeirona do Brasil gigante lá. Que é estranho, né? Não, foi presente. Então, falando em presente, eu estou falando aí mais ou menos 2000, né? Nos anos de 2000 e pouco. Essa coisa interessante. Então, algum outro sempre fala, eu sou aluno direto, de repente, eu não sei, eu treinei no Japão, fiquei ali 9 anos em Honda, né? Eu treinava com Sumei, eu treinava no Rombo Dojo, mas eu era aluno direto de Hatsumi. Não, nenhum de nós somos. Nós somos alunos de Hatsumi Sensei, mas não somos alunos direto. Direto de Hatsumi. Isso aí eu acho que é bem equivocado, às vezes o pessoal usar esse termo, né? Muito equivocado. Mas enfim, para não criar confusão, né? Sempre respeitando aí todo mundo. É que toda conversa é uma discussão. No Japão, na década de 90, de 94, 95, teve um brasileiro que treinou sim, no Noguchi ali no Shizuka, que era não vou falar sobre o nome para não ficar muito escancarado. Só o primeiro nome, foi o Mário. Foi um dos professores da Bujinkan no Brasil. Quem é das antigas vai lembrar, né? Ele junto ali com o Davi, com o Henrique, com o Camargo, então todo mundo, Sérgio, os Belo. Então eles começaram assim os primeiros. Eu não fui o primeiro, sempre falei isso, porque os alunos eles sabem, a treinar no Japão. Mas depois do Mário, que acabou indo para outra área, né? Outra modalidade, aí em 99 eu vim para o Japão. Eu vim na verdade em 96, outubro de 96, quando eu vim para o Japão, mas comecei lá no Rombo Dojo em 99. Aí que eu até me lembro, naquela época eu não tinha.
posteriormente teve um rapaz que morava acho que em Zoom, chamado Marcelo, também não vou lembrar do sobrenome, mas era Marcelo. Tinha alguns alunos brasileiros também. E acredito que depois já veio Higashi, né? Só se alguém que treinou, morou no Japão, me desculpe se eu não estou lembrado. Mas no meu dia a dia, eu ia toda semana no mundo, acho que eu lembro, foi, né? Exatamente, falando de pessoas que vieram do Brasil, né, brasileiros, no Japão, né, além do Mário, do Marcelo também, existem ainda mais dois brasileiros, né, que moram no Japão e treinam professores excelentes, é o Maruyama Celso, né, é uma pessoa muito, sabe, muito dedicada, muito técnica, com um caráter excelente, e ele treina diretamente com o Tanaka Sensei, que é um dos senseis mais antigos e ensina ainda no Dojo. É aluno do Gucci, né? Exatamente. E é realmente uma pessoa muito boa, muito dedicada. E ele tem uma aplicação, uma pegada diferente, porque além da própria Bujinkan, ele pratica também, né, combate estratégico moderno de armas de fogo, né? Então ele tem esse pensamento mais moderno, né, de saber aplicar essa técnica antiga numa estratégia militar. Eu acho muito legal isso aí, essa pegada do Mariano Celso. E fora ele, existe também um grande amigo meu, sabe, uma pessoa, nossa, nem vou falar, é o Julie, né? O Julie, a gente chama ele de Joker. Ele é um monge, tá? Desculpe se eu estiver errado, acho que ele é de São Paulo, mas hoje ele trabalha como monge budista aqui no Japão, tá? Também em Chiba, mais próximo da parte ali do litoral, tá? Um pouco mais afastado do Honda hoje, mas ele vai sempre nas aulas de Yokohama do Paul Massa, né? E ele também é uma pessoa excelente, tanto falando de treinamento, de técnica, né? Como um ser humano, né? Nossa, fala um japonês avançadíssimo, inteligente pra caramba, né? Isso é importantíssimo. Bom, só voltando a falar, está falando do brasileiro que morou no Japão e treina constantemente. Então, falando de brasileiros que veio esporadicamente em visitas, 15, 20 dias, né, 2, 3, 4 vezes para o Japão. É isso que a gente está falando nesse comentário nosso aqui. Senão o pessoal fala, eu fui para o Japão. Não, eu sei que veio brasileiros treinar no Japão, né? Mas não morou aqui. Exatamente. Só um minuto, por favor.